Oi, gente, meu nome é Carolina, eu sou vice-capitã da equipe Milhagem, faço parte também do sistema de powertrain elétrico e comunicação, e vamos começar mais um curso, agora mais voltado para a parte de gerenciamento de projetos, falando sobre a metodologia Ágil Scrum, que é a que a gente utiliza hoje na equipe. Nessa primeira parte do curso, a gente vai falar um pouco da introdução ao Ágil, né, o que seria essas metodologias ágeis, o manifesto que justamente deu origem a tudo isso, explicar um pouquinho do que é o Scrum, né, qual seria a definição, e sobre Sprint também, a definição de pronto e incremento, que são alguns conceitos importantes para a gente entender a metodologia. Começando aqui então com uma introdução ao Ágil. O Ágil seria a ideia de se preocupar em entregar valor para o cliente. Então, isso surgiu no desenvolvimento de software, né, justamente por ser um desenvolvimento abstrato, que você não tem muito bem definido o passo a passo que você precisa seguir para chegar naquele produto final. E a ideia de que é mais do que definir tarefas, né? Seria entender cada parte do desenvolvimento para você conseguir entregar o valor para o seu cliente. E no desenvolvimento de software, né, se tem muita ideia de que o produto não é fixo, existe uma mudança constante, tanto de solicitações que surgem, que mudam, tecnologias a mais que são requisitadas e as prioridades também, que podem ser diferentes do início até o final do projeto. Então, a gente tem definido uma forma de pensar, que seria a ideia de planejar, projetar, desenvolver, testar, corrigir esses erros, ter um feedback e começar de novo esse ciclo. Planeja, projeta, desenvolve, testa, corrige os erros e tem um feedback. Então, a ideia do ágil é justamente ter essa recorrência e essa constância para que você consiga, a cada parte do seu projeto, ir aprimorando e não deixar toda essa validação para o final. Então, falando um pouquinho, né, de diferentes modelos de desenvolvimento de software, na década de 50 existia um movimento cascata, em que as tarefas eram realizadas uma em seguida da outra. Então, você tinha lá a definição de tudo que era preciso para entregar o produto final para o seu cliente e você ia seguindo passo a passo em uma sequência. Uma ideia que é muito inspirada nas indústrias de manufatura da época, né? Em que você tem processos bem definidos e você tem que cumprir aquela ordem para chegar no seu produto final. Acaba um, passa para o próximo, e assim por diante. Só que no desenvolvimento de software, a ideia é um pouco diferente, né? Porque o software tem características próprias, ele não é tão parecido assim com os processos da indústria, e a evolução da tecnologia e diferentes necessidades dos clientes, mudando a todo momento também, exigia uma forma de desenvolvimento de projetos, né, um pouco diferente. E foi com base nisso que surgiu o Manifesto Ágil, né, uma maneira mais leve de desenvolver o software, que surgiu lá em 2001, uma reunião só de 17 pessoas que tinham como objetivo, né, discutir pontos que eram importantes para esse desenvolvimento de uma forma mais ágil e eficiente. Porque se percebia muito que no movimento cascata, você tinha uma demora para validação das coisas, uma demora a responder a mudanças. Isso era muito prejudicial para o projeto, né? Os clientes querem resultado. E uma diferença também é que existia uma preocupação muito grande com a parte de documentação e muitas vezes se esquecia de que isso não é o esperado de resultado do cliente. Então, o desenvolvimento, né, ele tinha algumas especificações diferentes que eram novas para a época e envolve também muitas incertezas, né? Você tem que aprender a lidar com as informações e feedback no desenvolvimento do processo e não deixar tudo isso para o final e estar em constante adaptação do plano que você tinha feito inicialmente para concluir o seu objetivo. Então, né, falando um pouquinho dos princípios que levaram ao manifesto, a gente tem 4 pilares, né, que seriam o indivíduo, a interação, a comunicação e a satisfação do cliente. Então, foram essas, né, as principais ideias discutidas naquela reunião de 2001 e que foram aprimoradas depois, claro, com o desenvolvimento da metodologia. Então, primeiro falando do indivíduo, seria um desenvolvimento com mais indivíduos motivados, né? Existe uma preocupação muito grande com as pessoas no Scrum. Então, a ideia é ter um processo mais dinâmico, um ambiente bom e que tenha o suporte, né, dos gerentes e, obviamente, né, mantendo aquele clima legal para que as pessoas consigam ter um desempenho melhor para realizar o trabalho delas.
Um segundo ponto seria a iteração, né? O planejamento por iteração. Então, a ideia é você ter sempre um ciclo que se repete. Então, com isso, você consegue, além, né, de planejar melhor, conseguir desenvolver e testar as coisas partes por partes, e não deixar essa validação só para o final do processo, você também tem a oportunidade de ter um feedback constante. Isso ajuda muito a adaptar e a responder às mudanças que foram necessárias, né, ao longo do desenvolvimento do projeto. E isso é mais importante do que seguir um plano, né? Muitas vezes a gente tem um plano inicial, mas as coisas mudam. E uma das ideias do Scrum é saber reagir melhor e mais rápido a essas mudanças que são necessárias. O terceiro pilar, que seria a comunicação, é uma coisa muito valorizada também na metodologia, né? Que você tem que ter um contato próximo do time e do cliente. Então, né, em relação aos negócios, o desenvolvedor e o cliente têm que ser coisas muito bem alinhadas. Então, a metodologia propõe também algumas reuniões para que possa, né, ser alinhadas essas três visões muito diferentes para que o projeto possa correr bem. E por último, a satisfação do cliente, né? A ideia de ter entregas contínuas e na menor escala de tempo possível. Dessa forma, você consegue estar sempre entregando, né, para o cliente um produto funcionando com valor agregado e você faz isso de uma forma mais rápida, né? Um outro ponto também muito importante é que assim você consegue ter a colaboração do cliente no desenvolvimento. Então, o cliente, além de poder dar feedbacks constantes, evitando assim erros no desenvolvimento, desde o início ele passa a se familiarizar com o produto. Então, quando você entrega o produto final para o cliente, ele já sabe como é que está funcionando, já conhece a cara dele, sabe quais são as funcionalidades, porque ele já viu e já testou e validou tudo isso antes. O que evita também erros e falta de desalinhamento, né? Que além da comunicação, esses feedbacks ajudam muito a manter a visão do cliente alinhada com a da empresa que está desenvolvendo o software. Falando agora um pouquinho, né? O que é Scrum? De onde que veio esse nome? O nome Scrum veio do jogo de rugby, em que existia, né, uma formação em que todo o time se reúne para atingir um único propósito, que é a bola do jogo. Então, existe a aglomeração de todos esses jogadores, que é visto como uma formação ordenada, né? Em que todo mundo segue uma linha para conseguir um objetivo comum mais rápido. Então, assim como no rugby, né? O Scrum, a gente tem um time que se move em direção ao objetivo comum, que seria entregar o projeto, né? O desenvolvimento do software, de forma a conseguir maior eficiência em alcançar esse resultado ao longo do processo. Então, né? O que seria o Scrum? É um framework para desenvolvimento ágil de projetos. A gente fala muito do desenvolvimento de software, né, que foi onde a ideia surgiu e teve uma necessidade maior nessa mudança, mas o Scrum hoje é utilizado no desenvolvimento da maioria dos projetos de engenharia, assim como é o caso da nossa equipe, em outras áreas também. Então, né, o Scrum seria uma forma de orientar o trabalho de equipes com foco em resultados inteligentes e alinhados com as demandas existentes do cliente. Então, o objetivo, né, seria melhorar a eficiência das equipes e colocar a empresa preparada para entregar novidades continuamente para o cliente. Né? O cliente vai estar sempre vendo o resultado de uma forma funcional, que ele possa, inclusive, testar e enviar feedbacks para que o desenvolvimento ocorra da melhor forma. Além disso, né, é importante, como eu disse, o alinhamento das expectativas dos participantes do projeto, evitando, assim, a baixa satisfação na sua conclusão. Então, aí a gente tem, né, também três conceitos muito importantes para o Scrum, que seria a transparência, a inspeção e a adaptação. Falando um pouquinho, então, da transparência, né, seria a ideia de que todos os aspectos que são importantes do projeto devem ser de conhecimentos de todo mundo. Então, por exemplo, se o projeto possui uma meta, todo o time deve conhecer. Se ele possui um prazo, todo o time deve conhecer também. Se está atrasado, todo mundo tem que saber. Porque assim, você consegue um alinhamento melhor, um conhecimento melhor de todo mundo e facilita com que aquele time entregue o que você está esperando, né, no final do processo, ou que tenha uma reação para cumprir alguma demanda, ou que compense, já que o projeto está atrasado, e assim por diante. Falando um pouco agora da inspeção, né, seria a ideia de que frequentemente a gente tem que analisar cuidadosamente e de forma crítica como que está sendo o trabalho, né, procurando sempre formas de melhoria. Então, às vezes você não está com o seu projeto atrasado, mas você vê pontos de melhoria ao longo do desenvolvimento. E a vantagem do Scrum é que, como é um processo iterativo e cíclico, você pode fazer essas melhorias a cada ciclo, né? Não precisando você concluir aquele projeto e aplicar só no próximo. Então, essa seria a ideia, né? E
essa inspeção, né, deve ser tão frequente quanto possível. A ideia é separar os ciclos da menor forma possível para que você consiga sempre reagir mais a essas melhoras também, né? Não precisar demorar um tempo para que você consiga aplicar aquilo que você já percebeu que precisa mudar no desenvolvimento do seu processo. E por fim, a gente tem a adaptação, que seria a ideia de que tudo que está desviando daquele padrão de qualidade desejado para o time, que está atrapalhando o processo ou que não está fazendo muito sentido, eles devem ser corrigidos, adaptados, aperfeiçoados o mais rápido possível e num ciclo eterno, para você sempre ter essa melhoria contínua, como a gente falou. Então, né, como base do Scrum, a gente tem aqui que seria a ideia de ter equipes pequenas e multidisciplinares, né, feedbacks constantes e colaboração de todos os envolvidos, não só da parte do desenvolvimento, como da parte do negócio e a parte do cliente. Então, a gente tem essa ideia de um processo iterativo, que deve ser um ciclo curto de desenvolvimento para você estar sempre entregando melhorias contínuas naquele projeto. Isso ajuda muito no senso de urgência, né? Quando você tem muito tempo para realizar alguma tarefa, isso não só nos projetos, né? Mas na vida mesmo, a gente acaba postergando a realização dela. Então, quando a gente tem um período mais curto para entregar uma tarefa concluída, a gente precisa correr mais atrás e a gente acaba tendo um desempenho melhor. Por isso, então, a duração da sprint, né, o aconselhado, é ser de 1 a 4 semanas, né, o que varia de acordo com o seu projeto. E uma coisa muito importante também é que após ter esse tempo definido, o tamanho não pode ser alterado. Então, é muito interessante você planejar bem, né, o seu projeto, o desenvolvimento dele, analisar as necessidades do seu time para que você defina um tempo certo e que ele se mantenha até o final do projeto, né? E a gente recomenda também, né, que sejam feitos em semanas exatas, né, porque isso facilita o acompanhamento do ritmo de trabalho da equipe até a contagem mesmo de cada sprint. Então aqui, né, a gente tem um pouquinho do que seria essa ideia da sprint, né, planejar, projetar, construir, testar, revisar e começa de novo. Então a gente tem esse ciclo aí, um em seguida do outro, de sprints no seu projeto, né? E aí é importante ressaltar também, né, que o tempo depende muito da velocidade da união da equipe, né? Se é um time novo, pode ser que no início ele demore um pouco mais nesse desenvolvimento e depois, quando tiver um alinhamento melhor, ele consiga ter resultados de forma mais rápida, né? Pessoas novas entrando no time, skills diferentes, né? É bem comum que no final as tarefas andem mais rápidas e mais dinâmicas do que no início do projeto. E é importante também, né, pensar em evitar as sobrecargas de um dia de trabalho. Sempre manter uma produtividade diária constante para evitar o desgaste da sua equipe. Então, o número de sprints, né? Quantas sprints eu preciso para concluir o meu projeto? Isso varia muito do que você vai entregar e da capacidade que você tem de entregas do seu time. Então, pode ser que existam projetos que duram anos, projetos que durem meses. Isso varia muito e deve ser analisado, né? Obviamente, com muito alinhamento do cliente com a empresa que está desenvolvendo o produto. O resultado do sprint, então, né, a gente tem esses ciclos e no final a gente sempre tem o objetivo de entregar algo palpável e funcionando para o cliente. Então, a gente não está esperando entregar documentação, a gente não está esperando entregar uma parte de alguma coisa. A gente quer sempre, no final de uma sprint, entregar algo que o cliente possa ver que tenha valor agregado para que ele acompanhe também esse resultado e que fique uma ideia mais clara, né, do que vai ser entregue para ele como um produto final. Então, né, a gente tem esses loops de feedback, em que a gente tem esse retorno do cliente constante, do que foi feito, do que está sendo entregue, que evita muito erros de projeto, né? Você entrega, usa, fala que atende necessidade e vai tendo essa melhoria constante. E uma vantagem, né, é que você, como eu disse, a gente pode já aplicar mudanças e melhorias que a gente analisa ao longo do desenvolvimento já na próxima interação, já na próxima sprint. Então, a gente não precisa esperar a conclusão para a gente conseguir aplicar aquilo que a gente já percebeu que não está funcionando muito bem no nosso time. E a ideia, né, é que cada loop a gente tem um incremento, né, que a gente está colocando naquele produto final e chegando aí cada vez mais perto do produto final ideal, que é o que o seu cliente deseja. Então aqui a gente tem uma imagem que eu acho muito legal, que a gente não quer fazer uma roda, depois começa a fazer o chassi e vai desenvolvendo o carro aos poucos, e no final você tem um carro completo. Porque assim você só consegue testar se o seu carro está funcionando ou não quando você chega no final. A ideia é você ter, por exemplo, um skate, que vai desenvolvendo uma bicicleta, uma moto, até chegar no carro.
né? Em todos esses produtos você consegue se locomover, mas obviamente no final você vai ter uma locomoção de forma mais confortável do que era no começo. Mas desde o início você já consegue ver, eu tô conseguindo andar bem, tem algum erro aqui, a gente pode melhorar o quê? Para ir sempre aprimorando até chegar no nosso produto final. E agora, por último, falando então, né, de alguns outros conceitos importantes para o Scrum, que seria a questão do incremento e a definição de pronto, que é muito importante estar alinhado ali no início do seu projeto com todo o time. Então, né, o que seria esse processo incremental? Entregar um incremento do produto final é sempre o objetivo da sprint, né? A cada ciclo você acrescenta o que foi desenvolvido naquela sprint e vai cada vez chegando mais perto, né, do seu objetivo, que é entregar o produto final para o cliente. E aí a definição de pronto, né, que seria definition of done. É muito importante alinhar isso também com o seu time no início, né? Porque você tem que ter claro o que é a definição de uma tarefa pronta e concluída. Por exemplo, você pode ter desenvolvido o código, mas se você não fez todos os testes, aquela tarefa está concluída. É importante você alinhar isso, porque se você não testou, pode ser que tenha algum erro que você não observou ainda, e aquela tarefa volte. Então você precisa ter uma convenção definida pelo time, né, para evitar problemas de tarefas terem que retornar ou não serem concluídas da forma correta, porque isso não ficou bem alinhado. Com isso, então, a gente conclui essa primeira parte do curso. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre os papéis no Scrum, né, qual seria a função de cada um no desenvolvimento do projeto, o Product Owner, o Scrum Master, o time de desenvolvimento, e sobre os artefatos do Scrum também, né, que seriam a backlog do produto, incremento, backlog da sprint. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!